Hoje, eu compartilharei o tópico: o corpo humano testifica a existência da Mãe Celestial. Vocês sabem qual é a unidade básica do nosso corpo? É a célula. O corpo humano é composto por aproximadamente 37,2 trilhões de células. Uma célula é a unidade mais básica da estrutura que forma um tecido. Todo tecido é composto de células. Essa célula é chamada de célula-tronco. A célula-tronco possui capacidade de autorrenovação. Ela pode se transformar em células que compõem órgãos, como os pulmões, ossos, coração, fígado, etc. Como ela mantém a integridade do organismo? Sem a existência da célula-tronco, a vida não pode existir. Portanto, as células-tronco são muito importantes para as nossas vidas. Acho que todos aqui já ouviram pelo menos uma vez sobre as células-tronco. Mas a célula-tronco tem outro nome. Vocês sabem qual é? É a célula-mãe. Por que ela é chamada assim? Porque a origem de toda essa incrível natureza é a mãe. A mãe dá sustento ao seu filho, através do cordão umbilical, fornecendo a ele as células-tronco necessárias para sua vida e crescimento. Quando o óvulo fertilizado começa a sua primeira divisão celular, ele é chamado de embrião. 4 a 5 dias após a fertilização, o embrião é formado por cerca de 150 células, em um estágio chamado de blastocisto. O blastocisto passa por vários processos ao longo do tempo, como divisão celular, diferenciação celular e maturação celular, e forma o corpo do feto. Nesse processo, as células-mãe geram e programam células-filhas, com a habilidade de ir a locais com células defeituosas, que não realizam suas funções e as substituem, mantendo assim a viabilidade de cada parte do corpo. Em outras palavras, a célula-tronco silenciosamente garante que cada função corporal funcione corretamente. O papel das células-tronco é muito importante. Sem elas, a vida não pode ser sustentada. Atualmente, os bancos de células-tronco continuam pesquisando, com base na ciência médica, para curar neuropatias, doenças cardíacas, leucemia, etc. Os bancos de células-tronco são chamados de medicina regenerativa, na qual a reparação de tecidos doentes, disfuncionais ou feridos é promovida. Isso nos permite tratar a pessoa ferida. De agora em diante, vamos nos concentrar nas células-tronco. Entre muitos tipos de células-tronco, as células-tronco hematopoéticas criam todas as células sanguíneas, incluindo glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. As células-tronco hematopoéticas desempenham um papel importante no sistema imunológico humano, como a imunidade natural que reage a todos os corpos estranhos. Não pode proteger o corpo 100%. A imunidade específica funciona contra o vírus. A imunidade específica é desenvolvida para agir concretamente contra cada um dos agentes microbianos. Caso o corpo não bloqueie uma substância estranha, com imunidade natural, as células-tronco hematopoéticas lutam contra o vírus. Em outras palavras, o sistema imunológico específico protege a vida e previne danos aos órgãos. Em resumo, a célula-tronco é a fonte da vida,
Ela protege e mantém a vida. A Bíblia nos ensina que é Deus quem nos dá a vida. O livro de Jeremias declara que Deus é a fonte da água da vida. E o Novo Testamento também registra que Deus é a fonte da água da vida. Então, quem é a fonte da vida nesta época? A Bíblia nos ensina que o Espírito e a noiva são a fonte da vida nesta época. Assim como as células-tronco nos dão vida, quem está nos dando vida e protegendo nossa vida nesta época? O livro do Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz: O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. Quem é a noiva que aparece com o Espírito no livro do Apocalipse? É a fonte da vida nesta época. Assim como a vida é dada apenas através das células-mãe, e assim todos os órgãos do corpo podem se mover, a nossa vida espiritual é dada através da noiva do Espírito Santo. Então, quem é a noiva no livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse capítulo 21, versículo 9 diz: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a esposa do Cordeiro? É a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, quem é a cidade santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, que é a fonte da água da vida? A Epístola aos Gálatas capítulo 4, versículo 26, diz que a fonte da água da vida é a Mãe Jerusalém. Assim como os órgãos do nosso corpo vivem através de células, através de quem obtemos a vida? Somente através de Deus Mãe. Em outras palavras, nossa alma pode obter vida através da Mãe Celestial, assim como não podemos viver nesta terra sem as células-mãe. Não podemos ter a vida eterna sem a Mãe Celestial. É por isso que a Igreja de Deus crê em Deus Mãe. A Igreja de Deus funciona como um banco de células-tronco no mundo e cura as almas do mundo inteiro através das palavras de Deus. Como aprendemos até agora, nosso corpo também testifica que Deus Mãe existe. Tudo, desde o mundo dos micróbios até o vasto universo, prova a existência de Deus Mãe. Somos seres limitados, vivendo na terceira dimensão, por isso, é difícil entender o amor de Deus completamente. Como podemos compreender completamente o amor de Deus Mãe? Na verdade, é impossível compreender todo o amor da Mãe Celestial, porque o amor de Deus Mãe é detalhado, meticuloso e vasto, como tudo que Deus criou. Convidamos todos aqui, para a nossa igreja, para aprender mais sobre a Bíblia. Por favor, descubram sobre a existência da Mãe Celestial, através da Bíblia. Eu espero que todos aqui reconheçam a Mãe, que apareceu para nos dar vida nesta época, através das profecias da Bíblia. Por favor, compreendam Deus Mãe, e recebam a bênção da vida eterna, que Deus Mãe permite nesta última época.